Bom dia, queridos companheiros, amigos, irmãos. Nós estamos iniciando o Evangelho nesse domingo de esperança, de alegria aos nossos corações, pedindo a Jesus que todos nós possamos mantermos o pensamento elevado, procurando entrar em contato com a espiritualidade amiga. Nós vamos dar continuidade a esse item, a esse capítulo, no item seguinte do Causas Anteriores das Aflições. Nós vamos ver isto com uma certa alegria, justamente por mostrar para todos nós a importância de refletir nas nossas dores. O item 7, ele diz assim: os sofrimentos, devido às causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente com a sua desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta, ou se faz mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra, como um mundo expiatório, as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus neste planeta. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque é considerada tão só do ponto de vista da vida presente. Aquele que se elevar pelo pensamento de maneira a apreender toda uma série de existência, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Jamais deve o homem olvidar que se acha no mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. A cada vicissitude, cumpre-lhe lembrar-se de que, se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não se daria e que só de si depende não voltar a este, trabalhando para se melhorar. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor esses, as escolhem livremente. Tal o caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede-lhe a deixam recomeçar para não perder o fruto do seu trabalho. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, e provas com relação ao futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus, que em sua bondade faculta ao homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Não há crer, no entanto, que todo o sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiação, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, pois, um espírito haver chegado a um certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais,
solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pelo qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Tais são, especialmente essas pessoas de instinto naturalmente bons, de almas elevadas, de nobres sentimentos inatos, que parece nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências e que sofrem com resignação toda cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus que a possam suportar sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impele o homem à revolta contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente antes que imposta, e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade até que não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada dos mundos ditosos. São como os passageiros de um navio, onde há pestosos, aos quais se veda o acesso à cidade a que se aportem, até que se hajam expurgado. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo pouco a pouco de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve reorganizar-se à ideia de sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com a sua impaciência, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Senhor Jesus, que as alegrias do Evangelho sejam norteadoras para o desenvolvimento de nossas potencialidades. Que possamos, Senhor, compreender e refletir cada dia mais na nossa postura mental, no nosso comportamento, em nossas reações, diante as circunstâncias da vida. Que os espíritos amigos que nos auxiliaram na atual reencarnação possam nos intuir, contribuindo para que nós possamos vencer as nossas lutas com serenidade, com dignidade e com compreensão. Assim sendo, Jesus, pedimos que esse olhar amigo e amoroso se estenda aos lares em sofrimento, em dores, aos familiares que muitas vezes não compreendem o valor do amor e do perdão, aos enfermos que se encontram nos hospitais. Pedimos a Deus que lhes dê força, resignação, para que eles possam vencer esses momentos que ora são convidados a passar. Amparai os médicos, todos aqueles que trabalham nos hospitais, que prestam serviço com tanto amor. E olhai pela paz, Senhor. Paz tão almejada, porque nós sabemos que haverá dor e ranger de dentes para aqueles que ainda não compreenderam a força do amor e do perdão. Que Deus nos abençoe e que o Senhor esteja conosco. Que assim seja. Amigos, nós hoje trouxemos a questão dos sofrimentos, que mostra para todos nós a causa anterior de nossa existência. Muitas vezes nós falamos, mas por que, meu Jesus? Estávamos tão bem. É justamente o tempo que precisávamos para que nós viéssemos a aproveitar o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece para vencer a nossa reencarnação.
O processo da reencarnação não é simplesmente voltar ao corpo, é ajustar as causas anteriores que temos percorrido há muitas reencarnações com a lei divina. E é por isso que nós vamos procurar falar um pouquinho sobre a diferença entre provas e expiações. Porque hoje nós estamos vivendo situações semelhantes para muitos em provas e para outros em dor, sofrimento, que é a expiação. A provação ou a prova é a luta que o espírito trava, que vai ensinar-lhe a modificar a sua rebeldia, a sua preguiça, estimulando a estrada do trabalho para a construção e da edificação espiritual no seu ser. Então, a prova, ela é sempre uma luta que ensina o espírito a mudar o seu olhar, a vencer as suas dores. E nem sempre uma expiação é uma prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Se a expiação serve sempre de prova para aqueles que ainda não compreenderam ou que já compreenderam, a prova pode não ser uma expiação. Então, o Evangelho nos mostra que provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade. Porque quando nós já encontramos um estado de perfeição, nós não precisamos de submeter mais essas dores, essas provas. Então, nós vamos ver que muitos de nós ainda desejamos elevar o nosso pensamento a Deus, procurando sempre um caminho que nos ajusta. Já a expiação, ela é uma pena imposta ao espírito que tem dívidas maiores, que cometeu algum crime, que fez algumas situações indesejadas e que a lei o reprime. Há tanto a lei da prova como a da expiação, ela tem a sua flexibilidade. Porque a inflexibilidade e a dureza das provas, sofrimentos, não existe para a misericórdia divina. Porque Deus é bom, é Pai, é misericordioso. Nós precisamos analisar quais são as nossas escolhas enquanto na Terra que definem a nossa conduta como espírito encarnado. Nenhum de nós estamos isentos a viver os caprichos do homem, porque ainda temos orgulho, vaidade, mas temos sido convidados a analisar quais os benefícios que a nossa existência tem nos trazido. Quanto amor temos recebido? Como o Evangelho nos sustenta? E nós perguntamos, como é que a gente sabe que nós estamos caindo ou estamos em queda? Quanto mais nós conquistarmos os valores éticos, morais, racionais que o espírito se investe, ele vai perceber que ele já tem uma responsabilidade nas ações que realiza. No entanto, meus irmãos, são raros os espíritos que praticam de forma legítima os deveres morais. E muitas vezes, quando isso acontece, que nós somos capazes de ampliar os nossos deveres morais, nós vamos ampliando os nossos direitos divinos. Porque nós precisamos, como espíritos, entender
que todos nós estamos a caminho do progresso. Aqueles que caem pelo orgulho, pela vaidade, pela ambição ou pelo egoísmo, quebra toda essa estrutura divina que nos é dada, que nos é colocada, justamente porque nós precisamos aprender a restabelecer cada dia o equilíbrio da nossa existência. Nós estamos vendo hoje situações que são das provações coletivas, guerras, tsunami, intempéries. E Emmanuel nos mostra no livro Consolador, na pergunta 250, que na provação coletiva verifica-se a convocação dos espíritos encarnados, participantes do mesmo débito, com referências ao passado delituoso e obscuro. Veja que não é casual. É uma questão que nós precisamos ter um olhar diferente. E aqui ele nos diz: o mecanismo da justiça, na lei das compensações, funciona então espontaneamente através dos prepostos do Cristo, que convocam os comparsas da dívida do pretérito, para os resgates em comum, razão que muitas vezes institulais doloroso acaso. Mas toda circunstância que reúne as criaturas para os diversos acidentes que nos ocasiona a morte do corpo físico, nós vamos ver que elas estão numa ordem variada de mutilações e no quadro dos nossos compromissos individuais. E esse item do Evangelho, que nos chama a atenção para as provas, para a expiação, nós podemos perceber que a prova, ela é mais suave, porque ela educa. E quando estou em prova, eu posso muitas vezes pensar que a prova foi uma escolha do Espírito. E ela tem um roteiro que eu preciso desenvolvê-la, porque ela nos beneficia muito. Então, quando nós aceitamos as dores com a nobreza dos nossos sentimentos, nós nos elevamos, nós depuramos. Então, por isso que nós precisamos da prece, da vivência do bem, porque cada um de nós assumimos um compromisso provacional com as nossas tarefas aqui na Terra. E esses compromissos, eles acendem para nós uma luz que ilumina o nosso pensamento. Isso tudo é mantido pela força dos sentimentos, para que nós possamos estar sempre, quando estamos em dor, em provas, permanecermos com a oração sincera, mas também vigilante, para que a gente não venha a perturbar o nosso equilíbrio, a nossa resistência em relação àquilo que nós rogamos a Deus como prova. Portanto, meus irmãos, esses itens que o Evangelho nos diz e nos mostra é um convite a todos nós para elevarmos o nosso pensamento a Deus, a fim de que possamos aprender que as nossas existências sucessivas muito têm nos ensinado e que cada um de nós recebemos o quinhão que nós necessitamos. Porque quando chegarmos ao mundo espiritual, nós vamos ver que a justiça de Deus
nunca se interrompe. Ela sempre está contribuindo com o nosso bem-estar. Gostaríamos, assim, de pedir a Jesus que nos dê força neste momento do passe, dilatando as nossas percepções em relação às nossas dores, chamando provas educativas. Como também pedimos a Jesus que o passe alivie as nossas expiações, para que nós possamos vencê-las sem revolta e que muito possamos aprender com elas. Senhor, dai-nos a dádiva do passe, fortalecei os nossos pensamentos no bem e que possamos sermos espíritos receptivos à dádiva desse amor divino que nos é trazido diariamente. Fluidifica as nossas águas, Jesus, alimentando a confiança do medicamento que ali é colocado para o nosso fortalecimento perispiritual e espiritual. Sustentai a nossa fé, dai-nos coragem para vencer a nós mesmos. E assim, Mestre Jesus, agradecidos pela oportunidade desta manhã, deixamos no coração de todos os nossos companheiros que ora acompanham o nosso Evangelho as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Casa esta que tem recebido de Eurípides tanto amparo e que este amparo chegue até você. Obrigada, que a paz do Senhor continue conosco, que assim seja.